Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, junto com o pastor Saam, para adorar o Senhor nesta oportunidade. Desde já, quero agradecer a Deus, porque o Senhor tem sido bondoso, tem sido misericordioso para conosco. E nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Também desde já, quero também louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Daniel, que não se encontra conosco nesse momento. Também o nosso o vice-presidente, pastor Dari Ferreira, e toda a igreja aqui em Campina Grande. Como também quero externar aqui meu abraço também a todos os pastores do nosso campo, da nossa convenção, as suas famílias, também a membresia da nossa igreja, a minha esposa, junto com meus filhos, a minha família, enfim, a toda a igreja da nossa convenção, do nosso campo aqui no estado da Paraíba, dizendo que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. O sábio Salomão, certa vez, ele disse que o inverno passou, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, ouve-se a voz da rola em nossa terra, e o tempo de cantar chega. Eu creio que o tempo de cantar vai chegar. Eu sei que não é normal nós presenciarmos o que nós temos visto nesses últimos dias, mas eu creio que em tudo Deus tem um propósito. Também quero louvar a Deus pela vida dos nossos músicos, que sempre estão aqui, ajudando aqui nos cultos. Isso tem sido muito bom, quero dizer, como pastor do campo, tenho visto muitos testemunhos dos irmãos, agradecendo a Deus por esse programa, viu, querido? Por esse trabalho de vocês aqui, a escola dominical, pela manhã aos domingos, a doutrina, o ensinamento da palavra pelo nosso pastor presidente, culto dos jovens. Enfim, Deus tem alimentado o seu povo em suas casas, em suas residências, sempre tendo algo de bom para as nossas vidas. Querido, de uma forma bem sucinta, bem objetiva, eu quero aqui ler um versículo na Bíblia com os irmãos, Marcos capítulo 5 e o versículo de número 39. Quero ler esse versículo com os irmãos e quero ser bem sucinto em minhas palavras, não vou me prolongar demais, mas quero trazer aqui, como disse o pastor Sam, uma palavra para os nossos dias, uma palavra para os nossos dias. Eu não estou usando a máscara no momento, por causa que eu vou pregar, mas sempre estou usando, está aqui, que é bom a gente estar precavido das coisas e é bom a gente também vigiarmos também, né? Então, Marcos capítulo 5, versículo 39, está escrito assim: E entrando, disse-lhe: Por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Vou repetir a última frase desse versículo 39 do capítulo 5 de Marcos. A menina não está morta, mas dorme. Com essa frase aqui, eu quero dizer para os irmãos, todos os internautas também que estão nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook, aonde você enxerga a morte, Jesus enxerga a vida. Aonde você enxerga a morte, Jesus enxerga a vida. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jairo tinha uma filha única. Essa filha ficou enferma a um ponto que Jairo, como o chefe daquela sinagoga, foi à procura de Jesus. Observem que Jairo não é fácil sair de onde ele está para procurar Jesus, para que Jesus viesse orar pela sua filha. A Bíblia vai nos mostrar no versículo 22, que quando Jairo chegou diante do Senhor Jesus, a Bíblia diz, e eu gosto disso, porque Jairo, ele é um dos homens da Bíblia, que ele não chega pedindo, ele chega adorando. Observe que no versículo 22 do capítulo 5, Jairo chega se prostrando-se diante do Senhor e rogando-lhe.
Observe que ele não é aquele cristão que já chega pedindo: Senhor, eu preciso, eu quero que tu faça. Não, ele chega se prostrando, adorando diante da presença do Senhor Jesus. Observe, queridos, nesse texto, nesse capítulo, e eu quero aqui alertar os irmãos, como um parênteses aqui, dentro desse texto, que nós devemos ter muito cuidado, principalmente nesses dias, com os mensageiros da morte, porque neste capítulo aqui, também há aqueles que são conhecidos como os mensageiros da morte. A Bíblia diz no capítulo 5, versículo 35, que Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns da casa do sacerdote, dizendo-lhe: por que tu perturbas o mestre? A tua filha já está morta. Observe que neste versículo há uma mensagem de morte, de desânimo. Quem sabe nesse instante, nesses dias que estamos vivendo, é o que nós estamos observando nesses dias. Mas, pastor Alessandro, quem são esses, pastor? Esses alguns que têm sempre nos seus lábios uma mensagem de morte. A Bíblia diz no versículo 35 que estes são alguns, eles são anônimos. A Bíblia não diz seus nomes, mas mostra suas atitudes. Perceba que é fácil nós vermos as suas atitudes. Em primeiro lugar, eu observo aqui a primeira atitude desses homens que têm em seus lábios a mensagem da morte. Eles têm dificuldade de se prostrar-se diante do Senhor. Observe no versículo 35 que eles chegam onde Jesus está, cuidando do caso da mulher do fluxo, mas eles não se prostram, não se curvam. Ao contrário de Jairo, que quando chega diante do Senhor, este se prostra diante de Jesus Cristo, como um adorador, como alguém que necessita, que precisa de Jesus Cristo. Observe no versículo 35 que esse grupo, alguns, eles não se prostram, eles têm dificuldade de se prostrar. Meus queridos, estamos vivendo em um tempo que nós precisamos se prostrar diante do Senhor. Eu sei que nós não devemos se prostrar diante das circunstâncias, das adversidades, mas diante de Deus, daquele que nos criou, que nos chamou, que nos capacitou. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, esse grupo aqui, eles também conhecem o mestre, mas nunca andaram com ele. Perceba ainda no versículo 35, quando eles dizem: por que tu perturbas o mestre? Eles conhecem o mestre, mas eles não andavam com o mestre. O versículo 24 do capítulo 5 vai nos dizer que foi ele com Jesus, ou seja, enquanto Jairo teve a experiência de andar, de caminhar com Jesus, estes homens nunca andaram com Jesus, e fica difícil alguém que não se prostra, alguém que não adora, andar com Jesus. É por isso que esses homens não tinham uma palavra de vida em sua boca, em seus lábios. Observem que aqui tem a terceira atitude desses homens: eles nunca presenciaram um milagre. Versículo 35, quando Jesus está acabando de resolver a causa da mulher, eles chegaram ali. Observem que eles nunca presenciaram um milagre. Eles representam aqueles que só chegam atrasados e que não têm experiência nenhuma. Observem que enquanto Jairo chega na hora certa, no tempo certo, observem que esses homens, eles chegam atrasados. Eles nunca contemplaram milagre em suas vidas. Eles não viram quando Jesus tratou do assunto da mulher. Eles não estavam lá quando Jesus recebeu o toque daquela mulher. Não, eles chegaram atrasados. Por isto eles tinham uma mensagem de morte. Eles não sabiam que aquele que estava ali era aquele que tinha poder no céu e na terra. Eles não sabiam que aquele que estava ali era aquele que tinha curado aquela mulher daquele fluxo de sangue, que a Bíblia diz que ia cada dia a pior.
pior, já tinha procurado tudo, mas agora ela estava diante de Jesus Cristo, aquele que o escritor aos Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus no mundo e nunca mudará. E eu quero dizer que nesta noite que Ele é a esperança para a tua vida, Ele é a esperança para essa nação. A Bíblia diz no Salmo 33, versículo 12, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Eu vejo aqui em quarto lugar também, em quarto lugar, que eles sempre gostavam de colocar um ponto final na história dos outros. Observe no versículo 35, eles vão dizer: por que perturbas o mestre? A tua filha já está morta. Observem que eles querem colocar um ponto final na história de Jairo. São pessoas que não têm experiência, são pessoas que têm dificuldade de se prostrarem, são pessoas que nunca contemplaram milagre e querem colocar um ponto final na história de quem tem chamada, na história de quem tem sonho, na história de quem acredita, na história de quem está de pé, na história de quem almeja um milagre. Quem sabe nesta noite, onde você está nessa noite, na tua casa, no teu lar, você está almejando pelo milagre. Quem sabe as mensagens que você tem ouvido, quem sabe nas redes sociais, nas televisões, não são tão favoráveis ao momento em que você está vivendo. Mas eu quero dizer nesta noite que a última palavra é a de Deus. Enquanto eles diziam: porque perturbas o mestre? A tua filha está morta. Esta aqui é uma mensagem de morte, é uma mensagem de desânimo, é uma mensagem de quem quer frear, quem quer seguir. A palavra de Jesus é esta: crer tu somente. A palavra que levanta, a palavra que dá ânimo, a palavra que nos dá esperança. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Observe e não deixe que ninguém nunca coloca um ponto final na sua história. Louvado é o nome do Senhor. Agora eu gosto muito da parte final desse texto, porque a parte final desse texto, ele vai nos revelar, ele vai nos mostrar que nós aqui não temos mensageiros de morte, mas nós temos aqui um mensageiro de vida. Jesus não é como aqueles alguns que desanimaram Jairo no caminho, querendo frear Jairo no caminho. Mas Jesus é aquele que anima. Os alguns tentaram colocar um ponto final: não dá mais, Jairo, fica por aí. Quem sabe Jairo pensou e disse: o que adiantou eu adorar? O que adiantou eu rogar tanto? O que valeu eu vir de casa para aqui? Mas eu quero dizer nesta noite que nada está perdido para um adorador. Nada está perdido para quem se prostra diante do Senhor nosso Deus. E é isso que eu gosto, porque Jesus, Ele é mais rápido do que os mensageiros da morte. Observe que no versículo que eu li, 39, quando Jesus entra na casa, observem que todos estão chorando. Havia um alvoroço. É o retrato deste mundo que estamos vivendo. Um mundo em alvoroço. As pessoas em pânico. Alguns estão chorando. Alguns sem esperanças. Outros sem perspectiva de vida. Mas Jesus entrou na casa. E tudo muda quando Jesus chega. Tudo muda quando Jesus faz parte da minha vida. E eu gosto muito, sabe por quê? Porque Jesus, quando chega naquela casa, a primeira coisa que ele observa é o alvoroço. Naquela casa o tumulto, as pessoas chorando. Mas a palavra de Jesus naquela casa, e no meio do alvoroço, no meio das lágrimas, foi esta: a menina não está morta, mas dorme. Esta é a palavra de um mensageiro de vida.
de um pregador que prega a esperança, que não prega a desgraça. Esta é a mensagem de um homem de Deus, de um profeta de Deus, no meio de uma geração perdida, caótica. Esta é a mensagem de um pregador que prega, que diz, como disse o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 17: ainda há esperança para teu futuro, diz o Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Observe aqui nessa noite que Jesus, quando ele chega naquela casa, aleluia, ele chega com a palavra de vida. E eu coloquei aqui alguns pontos. O mensageiro de vida, aquele que tem uma palavra de vida, aquele que chega para resolver, ele nunca vai deixar de aceitar o seu convite. Sabe por que Jesus estava na casa de Jairo? Porque Jairo disse: rogo-te que vá à minha casa e põe a mão na minha filha. Jesus agora está dentro da casa de Jairo, atendendo aquele convite. Jesus ainda é o mesmo. Ele é aquele que atende o teu pedido, o teu convite. Eu não sei o que você tem pedido nesses últimos dias para Jesus, mas eu quero te dizer que ele ainda atende convite. Ele atendeu o convite de Jairo em meio àquelas dificuldades. Ele atendeu. Observe um detalhe que ainda eu coloquei aqui, que Jesus, meus irmãos, Jesus, observem que nem sempre aquele que chega primeiro recebe a bênção primeiro. Veja que Jairo foi quem chegou primeiro, mas quem foi atendido primeiro foi a mulher. Mas isso aqui nos ensina uma grande lição. Nem por isso Jairo desistiu, nem por isso Jairo desanimou. Não desista. Se alguém está sendo beneficiado na sua frente, se alguém está sendo curado na sua frente, se alguém está recebendo a bênção na sua frente, a hora certa e o tempo certo vai chegar. Talvez Jairo olhasse assim e dissesse: mas eu cheguei primeiro, não tem nada a ver a história dessa mulher entrar na minha história. Mas Jesus, ele resolve logo a história da mulher. Mas eu tiro uma lição importante desse texto, porque o milagre na vida da mulher só aumentou as expectativas de Jairo. Em outras palavras, Jairo pensava: se ele resolveu o problema dela, ele vai resolver o meu. Se ele trouxe alegria para ela, vai haver alegria para mim. Enquanto Jairo observava o milagre na vida da mulher, mais esperança havia. Por quê, pastor? Porque Jairo estava andando com Jesus. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Eu sei que são 10 versículos que interrompem essa caminhada, mas são 10 versículos de expectativa, de esperança, de perseverança, de alguém que talvez disse: Jesus, tá bom, vamos embora. Mas esperou, perseverou até o tempo certo. Persevere, meu irmão, não desista, meu irmão. Louvado é o nome do Senhor. Não é porque a bênção não chegou, não é porque a providência de Deus não chegou, que você vai desistir, não. Eu chamo este tempo aqui de o tempo da observação. É aquele tempo que Jesus está tratando de alguém, enquanto você está precisando de algo. Jesus está ali observando. Eu gosto muito de ver um detalhe nesses dias. A gente vê muito aqui a saúde, ela coloca muito assim naqueles quadrinhos. Diz assim: tem tantos sendo monitorados. Eu quero dizer também, Saame, que a igreja do Senhor também está sendo monitorada. Deus está nos vendo, Deus está nos observando. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que você precisa. Então somente aguarda o tempo certo. Não é porque tem gente na frente que Jesus está cuidando. Ele não vai esquecer de você. Louvado é o nome do Senhor. Para nós finalizarmos nessa noite, observem que também a palavra de Jesus, ela é mais rápida do que a mensagem da morte. Eles disseram: a tua filha está morta. Jesus olhou assim e disse: não temas, crê tu somente. Jesus chega primeiro. Enquanto o mundo está profetizando morte, Jesus está dizendo para essa nação: não temas, não temas, não temas, crê tu somente, creia somente. Enquanto o mundo está em pânico, Jesus está dizendo: não temas, não temas, creia somente. Eu gosto de Jesus, porque Ele elimina as mensagens de morte.
Enquanto o mundo está observando a morte, Jesus está vendo a vida. Observe que todos que estavam na casa olhavam para a menina e diziam: ela está morta. Jesus chegou uma vez só e disse: ela não está morta, ela dorme. O que é morte para você? Para Jesus é só um repouso, é só um sono. A qualquer momento despertará. O que é impossível para você é solução para Jesus. O que está perdido para você, para Jesus nunca vai estar perdido. Não, Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, há uma diferença por aquilo que eu enxergo. Alguém enxerga a morte, mas Jesus enxerga a vida. Alguém enxerga que a porta está fechada, mas diz: a porta está aberta. Louvado é o nome do Senhor. Então, meus queridos, nesta noite, que Deus possa abençoar a tua vida. Que nesta noite o Senhor possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Louvado é o nome do Senhor, louvado é o nome de Jesus Cristo. Não desiste, persevere, porque Jesus, Ele vai chegar na tua casa. Observe que nesse texto há 3 grupos de pessoas que chegam. A Bíblia diz que o sacerdote chegou. A Bíblia diz que algum chegou. Mas também a Bíblia diz que Jesus chegou na casa do sacerdote. Jesus chegou. Ele vai chegar na tua vida. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe as suas necessidades. Louvado é o nome do Senhor. Eu estou aqui de uma forma bem simples, bem sucinta, para que você entenda que em tudo Deus tem um propósito. Deus está chegando. Jesus está chegando. Ele sabe a tua necessidade. Não importa aquilo que dizem. O que importa é a palavra de Jesus. O mundo está dizendo: estamos em crise. Mas Jesus está dizendo: eu vejo a solução, eu vejo a saída. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Elias acreditou numa simples mão pequena. O moço chegou e disse: o que tu viste? Eu vi uma mão pequena, da forma de uma nuvem. Aquela mão pequena, ele acreditou que vinha uma grande chuva. Louvado é o nome do Senhor, bendito é o nome de Jesus Cristo. Então eu creio que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que nesta noite o Senhor abençoe tua vida, abençoe tua casa, abençoe tua família. Louvado é o nome do Senhor. Ficamos de pé aqui nesta noite, para nós orarmos, para nós fazermos aqui uma oração, louvar um clamor nessa oportunidade. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Não importa se estão dizendo: a tua filha já está morta, o teu projeto está morto, está falido, acabou, não tem solução. Não acredite. A última palavra é a de Deus. Aleluia. A última palavra é a de Deus. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Eremite condelai que me euforia. Ilimite colaue série que leova nagansou de calauei. Ilimite clovaste que aue cauesei. Imio cauestei e como assimi cauehaue. Mateus 16:18 diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Calabauei que me chocoalasei que mauarrasei. Que me não este cauessé que me quebauaçou. Deus, estenda as tuas mãos, Deus, sobre essa nação. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre o nosso estado da Paraíba, sobre Campina Grande. Pai, isto tudo para mim, ainda como um pastor, não tão experiente, Senhor, no campo, como os demais, que têm seus 40, 50 anos de campo. Isto para mim tudo é novo. Às vezes nos torna até assustador, porque é muito bom pregar em uma igreja diante de uma multidão, mas muitas das vezes temos de ser como Ezequiel, pregar no vale dos ossos secos, aonde não há um glória a Deus, aonde os bancos estão vazios, aonde não há multidão. Temos de cumprir o ídolo do Senhor.
Nunca imaginaríamos, Senhor, que um dia chegaríamos a isto. Mas eu creio que em tudo há um propósito. Eu creio que em tudo há um trabalhar de Deus. E eu creio que nesta geração, nesse tempo em que nós estamos vivendo, tem homens de Deus sendo levantados. A igreja está de joelho, a igreja está clamando, a igreja está acordada, os pastores estão intercedendo, a igreja está intercedendo. Abençoa os nossos missionários, Senhor. Os nossos missionários que estão distantes da pátria, distante de suas famílias, quem sabe mais preocupado do que nós. Por isso, Pai, estenda as tuas mãos, toca no coração da igreja, para não sermos omissos para com eles, para prestarmos nossos relatórios, nossas contas, para que o Senhor possa abençoar a igreja, a obra missionária. Porque com tudo isso nós ainda estamos em casa, estamos perto dos nossos familiares, mas eles estão distantes, Senhor. Estão distantes de culturas diferentes, povos diferentes, quem sabe até tristes, de cabeças baixas. Mas onde tiver um missionário da nossa igreja nesta noite, ainda há esperança para o teu futuro. Alabauequio comandaraia, Deus te guardará em todos os caminhos, Deus suprirá as necessidades. Lebagal é cheio de colabau e res. Abençoa o nosso pastor presidente, os pastores aqui desta igreja de Campina Grande, dos distritos, Pai, o nosso campo, os pastores que estão distantes no sertão, no Cariri paraibano, no Curimataú, no Agreste, pastores que quem sabe estão assustados, não estão entendendo. Mas eu creio que é um Deus que está trabalhando lá no íntimo, na alma, dizendo: é só um pouquinho de tempo, e o que tem de vir virá. Lebagaçou de camauê séria, e praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade, Senhor. Está aqui o pastor Saame, com estes jovens. Nós não somos melhores do que aqueles que já partiram, Senhor, mas nós te louvamos pela vida, pela oportunidade de estar aqui. Te louvamos pela vida de cada um, Senhor, que está em suas casas, em suas residências, quem sabe enfermos, quem sabe passando por momentos difíceis. Mas o Senhor é aquele que provê, é aquele que sustém, é aquele que abençoa, é aquele que consola, é aquele que abraça, é aquele que cuida. Por isso, meu Pai, nesta noite, obrigado por essa oportunidade a mim me concedida. Deus abençoe a vida do pastor Saame, todos os colegas que aqui estão juntos em minoria, para realizar esse culto com um propósito de abençoar vidas, famílias que estão em casa. E eu, como pastor, eu vejo muitos testemunhos lá no meu campo, de pessoas que me dizem: pastor, ontem eu assisti o culto de doutrina pelo pastor presidente, foi uma bênção. Eu vi a escola dominical, foi uma bênção. Eu vi o culto dos jovens, foi uma bênção. Então eu quero dizer aqui nesta noite que nada é em vão do que vocês estão fazendo. Alguém está nos ouvindo, alguém está sendo edificado, alguém está sendo renovado. Lebagão chocolau asibi que lebacano sorebagai. De caluia chou hamauesi bicancho rebaue. Limiou vesteia cauesuia o errauesai. De camuicho couvacé. Enxergue a vida. Enxergue a vida. Faça como Jesus, onde eles estão dizendo: a menina está morta. Faça como Jesus, ela não está morta, ela dorme. Onde o mundo diz é morte, diga: é vida, é esperança.
Obrigado, Senhor, nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.